historicamente é sempre difícil jogar lá, mas eu acho que o principal desafio do São Paulo é provar ao torcedor que o ímpeto que o São Paulo teve contra o Corinthians, a intensidade que teve contra o Corinthians, foi por conta dele e não por falta de vontade e esforço do adversário. Porque tem muita gente do outro lado que fala que o São Paulo só se impôs e jogou da forma que jogou porque o Corinthians não quis jogar. Também teve um pouco do Corinthians não querer jogar, estava muito claro no comportamento dos jogadores, no semblante, nas atitudes dos jogadores. Deu para perceber que o Corinthians entrou numa outra rotação. O São Paulo entrou para jogar um clássico e o Corinthians entrou para jogar mais um jogo qualquer. Mas o São Paulo tem esse desafio de mostrar ao torcedor que o novo normal, o novo São Paulo, o São Paulo do Crespo, é aquele do majestoso. E não aquele jogo do Flamengo, por exemplo. Então, é um desafio de se impor, de mostrar essa intensidade toda que teve também contra o Bragantino. É uma característica semelhante, né? Lógico que a qualidade do time do Bragantino é muito superior à do time do Juventude, o reflexo está evidente na tabela. Mas as dificuldades climáticas e todo o ambiente do Alfredo Jaconi, eu acho que deixam até em nível, talvez até de igualdade da dificuldade do jogo do Bragantino. Então, uma oportunidade boa para o São Paulo mostrar aquilo que mostrou contra o Bragantino, também contra o Juventude. Então, é um jogo que tem uma certa pressão para o time continuar desempenhando bem, apesar das dificuldades. O torcedor tem a consciência de que agora o São Paulo perdeu o único meio armador que ele tinha. O Lucas Moura está fora de combate, vendeu o Matheus Alves, o Oscar se machucou de 4 a 8 semanas, vai ficar fora por um bom tempo, pode chegar a 2 meses, e aí o São Paulo tem que se virar, né, com as peças que tem. Quem será o substituto, se vai manter o Alisson, se vai tentar jogar o Lucas Ferreira por dentro, se vai colocar o Ferreirinha e recuar o Luciano. Lógico que é um trabalho para o Crespo mexer no time, mas não deixa de ser um desafio complicado diante de um adversário, como eu já disse, sempre complicado de se enfrentar fora de casa. Eu até falei errado aqui que o jogo do Inter é no Morumbi, não é fora, né? E até o Rafael Casuto, ele pergunta se no intervalo desses jogos, se o São Paulo volta ou fica lá pelo Sul, né? Pela logística, seria mais fácil ficar por lá, né? Porque jogo é dia 3 no Beira-Rio e 6 na Arena da Baixada. Mas então, não é algo, isso não é uma coisa costumeira no São Paulo, né, o Senna? Não eles vai. voltam, né? Até pelo voo fretado que o São Paulo tem, né? Tem essa facilidade de ir e voltar muito rápido, né? E especialmente o jogo contra o Atlético, contra o Inter também, mas é que Curitiba é considerado tipo Rio de Janeiro, entendeu? É viagem de 1 hora, então não é um negócio. Se fosse uma viagem assim de umas 3 horas, tipo assim, mais Bahia, sabe? Acho que poderia ser, mas é porque no futebol, Rio e Curitiba é tipo a gente indo até, sei lá, Paulista, sabe? Não, é pertinho, né? Talvez, assim, para a logística do torcedor fica mais fácil para quem for ver o jogo, né? Vai para Porto Alegre e já volta ali, fica no meio do caminho em Curitiba e depois vem para cá, né? Mas para o time, geralmente eles estão indo e voltando, né? Estão com um avião lá e tal. Mas tem essa sequência aí. Jogos, como eu falei, né? Alguns um pouco mais difíceis, claro. Todos são difíceis, né? Mas alguns são mais complicadinhos aí, só que todos são bem acessíveis. O São Paulo tem esse adversário direto, como amanhã, Juventude. O Fluminense instável depois do Mundial, perde o Fla-Flu. O Atlético Paranaense vai num momento ruim, né? Até jogando lá na Série B e tal. O Inter começou muito bem o ano, depois deu uma derrapada, né? E tá instável também. E o Vitória, que depois da saída do Carpini ainda tenta se encontrar, né? E aí o jogo é no Morumbi. Então, complicado. Porém, para o jogo de amanhã, a gente tem uma importância que, claro, já é importante só pela tabela. Já é importante só pela tabela. Seria importante de qualquer jeito, pelo momento do São Paulo de se firmar. Mas tem isso daqui, Pri. A gente estava olhando aqui as possibilidades dessa tabela aqui do Brasileirão. Se o São Paulo vencer, claro, dependendo de outros resultados e conforme for tudo, São Paulo pode chegar ao 11º lugar com 19 pontos. Em caso de derrota, Deus o livre, guarde, bate na madeira 3 vezes aqui, o São Paulo ficaria estacionado nos 16 pontos, com 2 jogos a mais que o Juventude
que o Sport e um a mais que o Fortaleza e no Z4. Então, esse jogo de amanhã, o São Paulo precisa pontuar de qualquer jeito, Pri, porque é como a gente falou, esse, a gente até brincou semana passada, né? Jogo de 6 pontos. Esse é um jogo de 6 pontos, né, Pri? Exato, esse é o famoso jogo de 6 pontos, sim, Senna. É um jogo, como a gente já falou, muito difícil, mas assim, claro que a vitória contra o Corinthians, ela é ela causa uma comemoração. A gente mesmo foi tomar um chopinho, né? Tirando o Senna que fica tomando refrigerante, nada a ver. Vamos cortar ele, né, do pós-jogo, que ele estraga o pós-jogo, Kaique. Brincadeira. Quem estragou foi o Sá, né? Com sono. Ninguém merece. Um não bebe, o outro é velho. Complicado. Enfim, perdi o foco aqui. Foi convidado. O velho não sou eu, só para deixar claro. Mano, eu nem vi o Kaique no sábado. Não, depois eu te explico por quê, mas assim, foi bom mesmo que a gente só se encontrou ali no começo da zona mista, porque depois, pela falta do básico de terceiros, eu tava muito bravo, chateado, sabe, eu preferi ir embora para não esquentar mais a minha cabeça, mas enfim, problemas profissionais e um pouco pessoais também, mas depois eu te explico com calma. E ficou devendo o chocolate, né? Então, não entregou o chocolate, é complicado. O pior é que eu tava com o chocolate na mochila, mas eu encontrei a Pri, primeiro esqueci porque eu tava no ar, na expectativa de entrar no ar, né? Na esperança, só que bobo, achar que eu vou entrar no ar para falar numa rádio, né? Tá, querido. E aí, então, assim, claro que criou todo um clima de comemoração, né? Aquele jogo, Senna. Mas a real é que a situação, ela ainda é, como a gente pode ver, não sei se é preocupante a palavra, mas ela ainda precisa de uma atenção grande. Né? O São Paulo precisa tentar ganhar esse jogo de agora, de quinta, e precisa tentar ganhar o de domingo, porque aí sim, eu acho que viram, de fato, vamos no Joaquim tomar uma e comemorar o fim do risco, sabe? Porque aí você vai ficando menos para trás, né? Não é que você alcança 45 pontos, não é isso, mas você vai ficando menos lá embaixo, vai ficando mais para o meio, a pressão diminui, para o meio da tabela, digo, né? Então, assim, a situação ainda é delicada, o São Paulo ainda tem chance de entrar nessa zona extremamente perigosa, desconfortável, e que, na minha opinião, para um time como o São Paulo, é muito difícil de você sair dela. A gente sabe já o quanto foi sofrido sair em outras oportunidades. Um ótimo exemplo recente é o Corinthians ano passado, né? Claro, beleza, o Corinthians já caiu e tal, mas olha o tanto que os caras sofreram para sair da zona de rebaixamento no passado, cara. Demorou muito, 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 muito. E inclusive foi um clássico contra o Palmeiras que vira a chave, né? Então acho que o São Paulo tem que fazer mesmo não só essa vitória e ganhamos do Corinthians e tá tudo de boa, não, vira a chave, sabe? Apresenta aquele futebol melhor individualmente, tudo mais, porque aí, na minha opinião, você pode pensar em coisas maiores, inclusive, né? Brigar por uma Libertadores no ano que vem, que seria muito importante para o orçamento do clube e também para o planejamento da temporada. Então eu acho muito isso, assim, Senna. A situação ela ainda é muito desconfortável, mas esses dois... Semana passada eu falei que os 2 jogos poderiam ferrar o São Paulo. Não ferrou. Agora eu acho que os 2 jogos podem salvar o São Paulo, basicamente, sabe? Podem e devem salvar, né? Aquilo. A gente precisa muito de uma sequência para ter tranquilidade no trabalho do Crespo, né? A gente viu, né, Kaique, depois daquele sábado contra o Flamengo, o oportunismo que surge nas derrotas, né? Da galera que sumiu aí, que desapareceu, que tá nas suas cavernas ali, nos seus, né, bueiros aí, agora desaparecem. Mas basta o São Paulo perder um jogo, e o São Paulo vai perder algum jogo desses próximos, claro, né? O São Paulo ainda não tá 100%. Ainda é muito cedo para a gente falar, pô, o Crespo já mudou o time completamente, já tá um time totalmente reformulado. Não tá, o São Paulo continua tendo problemas, continua tendo dificuldades ali de escalação e tudo mais, e a gente sabe que vai ter esse tipo de oportunismo, sim. Só que a gente tem que enxergar também que existe uma evolução. O São Paulo, mesmo não ganhando do Bragantino, como a Pri falou, já mostrou um futebol diferente. Então, a gente tem que entender como é que vão ser esses próximos jogos. De repente, contra o Juventude, que não é fácil ganhar lá, não é comum o São Paulo ganhar lá, pode ser que o São Paulo faça um ótimo jogo e pontue, ganhe
consiga um empate e tal, tem que ver muito qual vai ser a condição do jogo para amanhã. Não é fácil jogar lá, mas eu tô confiante que o São Paulo ganha lá, hein, o Kaique. Não, o meu palpite, inclusive, no AT, nosso palpite que vai pro ar muito em breve, é inclusive de uma vitória do São Paulo. Mas a gente não palpitou ainda, palpitou? Não, o pessoal já pediu no grupo, o Rodrigão já pediu no grupo, o pessoal já tá mandando os palpites. Eita! Parabéns. Daqui a pouco ele marca você lá, ó, @Priscila Sionães. Falta o seu palpite. Enfim, eu palpitei, eu já vou adiantar aqui, eu palpitei 2-1 pro São Paulo, porque eu tô, assim, com a lembrança recente do excelente jogo contra o Corinthians e do bom jogo contra o Bragantino. Eu acho que o Bragantino ainda expôs o São Paulo ao erro, né? Induziu o São Paulo ao erro pela qualidade que tem. Eu acho que o Juventude tem menos recurso, menos material humano para poder induzir o São Paulo a alguns erros individuais e pontuais, como aconteceu lá em Bragança. Então, por isso, pela amostragem que eu vi do São Paulo nesses 2 jogos do Crespo, tirando o jogo contra o Flamengo, que foi um desastre, nada deu certo, e também era começo do trabalho mesmo, né? Muito embrionário ainda as ideias do Crespo com relação ao elenco. Eu nem considero, nem coloco na conta dele, tinha acabado de chegar, não estava nem ambientado ainda, talvez nem ao nome de todos os jogadores ainda à disposição do elenco. Então eu prefiro ficar com a amostragem desses 2 bons jogos contra o Bragantino e também contra o Corinthians. Então, por isso, a minha expectativa é alta de uma vitória. Meu palpite é uma vitória por 2-1 diante do time do Juventude. Seria legal vencer por 2-0, aquela questão de baliza 0, né? Nenhum gol tomado. Seria bom o clean sheet, né? Que o pessoal costuma falar, o pessoal que acompanha mais Premier League, né? Seria legal ver o Rafael passar batido, o Rafael que vem fazendo, inclusive, grandes jogos de uma grande temporada. No Majestoso, inclusive, eu falei aqui na cena da importância de sair na frente, jogar pressão para o adversário. Se o Rafael não fosse tão bem naquela saída, né, frente a frente com o Romero, e defendido aquela bola com o rosto, né, uma bolada ali na cara, talvez a história do Majestoso pudesse ter sido outra, porque a pressão teria sido jogada para o outro lado, de sair perdendo no placar, ainda mais com toda a torcida a favor, mais de 47 mil torcedores. Enfim, eu acho que São Paulo vai emplacar uma sequência aí de bons jogos, contando com esse jogo de amanhã com Juventude.